Saudações a você, meu caro internauta que se liga no nosso canal no YouTube. Eu sou o Reginaldo Prado e estamos começando hoje o nosso primeiro Conexão Sem Fronteiras, um programa que vai falar sobre entretenimento. E hoje nós vamos começar entrevistando uma pessoa muito especial. Ele, que há 15 anos conserva uma comunidade voltada ao entretenimento pop, ao passado da TV. Estamos falando de José Marques Neto. Ele que é formado em odontologia pela Universidade Federal Fluminense e também em comunicação audiovisual através da Estácio de Sá. Ele vai falar o que é a Mofo TV e como ele fez para juntar esse arquivo tão precioso que hoje a gente pode desfrutar através do YouTube. Saudações a você, meu caro José Marques Neto. Tudo bom, Reginaldo? Grande abraço para você, para todo mundo que for assistir nossa conversa. E a pergunta clássica, né? Como iniciou essa sua paixão pela televisão? Rapaz, é confuso. A minha infância, grande parte foi em frente ao aparelho de TV. A gente sempre já conversou a respeito disso, que eu linko lembranças da infância com a programação da TV. Uma influência muito forte, foi minha babá eletrônica mesmo. Olha, eu posso dizer também que foi a minha babá eletrônica. Eu me lembro que em 1977 eu lembro de todas as novelas da Globo que eram exibidas. Olha que coisa curiosa. 6 da tarde, Dona Xepa, 7 horas, Locomotivas, 8 da noite, estava terminando já Duas Vidas, está nos últimos capítulos, e depois a reprise do Bem Amado às 10 horas da noite. E foi assim uma influência muito grande que começou a pegar a televisão lá na cidade que eu morava, que era em Indiaporã. Até então pegava uma TV Rio Preto muito precária, que era filiada da Record, com retransmissão. A TV Tupi tinha um sinal muito fraco e muitas vezes não pegava, e a TV Globo entrou com força total com essas 4 novelas que marcaram época. Se não me falha a memória, nesse período o Rio de Janeiro teve apenas 3 emissoras. Fechou a TV Continental em 72 e durante 3 anos o Rio, de 72 até 75, só tinha a TV Rio, canal 13, a TV Globo, canal 4 e a Tupi, canal 6. Depois que foram surgindo a partir de 75 a TV Educativa, em 76 a TVS, e depois a Bandeirantes estreou no Rio em 77. Acertei? TV Guanabara. Durante um ano ela ficou como TV Guanabara. Depois assumiu Bandeirante. E a TVS foi em maio de 76. Apaixonado por televisão sempre fui, né? Desde pequeno eu via televisão, eu lia as revistas da minha tia, da minha vizinha, para acompanhar, né, as produções que iam entrar, os bastidores, a programação. Eu era bastante ligado nesse sentido. Mas aí, na década de 80, na metade da década de 80, comecei a fazer minhas gravações. Mas eu achava que aquilo ali era só coisa minha mesmo, que eu nunca ia poder trocar material, que eu ia poder compartilhar aquele material com outras pessoas. Aí, na rede social, tipo 2004, antes eu já jogava quiz virtual, desde 2000, aí 2004 parece que começou o Orkut, né? Aí começaram as comunidades de televisão, e aí o YouTube chegou, tipo, 2006. Mas o pessoal ainda colocava muito vídeo caseiro, muita produção, assim, que não tinha muito essa coisa de memória da TV. Né? Quando tinha, eu me lembro que tinha já o grupo Memória da TV, era mais sobre telenovela, né? Eu falei, quer saber, eu vou começar a colocar Chacrinha, Silvio Santos, Viva a Noite. Vou apostar nesse tipo de programação popular, de auditório, que é uma coisa que eu sempre gostei, e vou ver o bicho que vai dar. E aí que eu percebi que como isso promovia nostalgia nas pessoas. As pessoas gostavam de assistir e, como eu, elas viam aqueles programas e lembravam de passagens da vida de cada uma delas. E outra coisa também, uma geração que ouvia falar, que a mãe contava, que a avó contava, teve a oportunidade de ver, e aí é um público que a gente também arrebanhou, um público jovem, que falava, nossa, que legal, aí, que bacana, é diferente, mas era legal. Então, essa coisa de eu gostar de TV, descobrir que outras pessoas também gostavam, realmente foi só com a internet. Eu não me lembro de outras pessoas do meu círculo de amizades que gostassem. Até às vezes eu emprestava, era mais assim, fitas com filme que eu havia gravado, ou que tinham passado na TV, ou então eu pegava na locadora
aquelas fitas legendadas, né? Eu tinha 2 videocassetes, aí no final de semana eu pegava assim 4, 5 filmes, aí fazia cópia para assistir no decorrer da semana sem precisar ficar pagando o aluguel, né? Fazia aquelas copiazinhas pirata que todo mundo faz. Então, era esse movimento das minhas fitas. Era fitas de filme, não tinha esse interesse por televisão. Muito menos assim, eu gravei o Cassino do Chacrinha, quem é que vai querer assistir? Só eu que assistia, né? E a internet me deu essa amplitude. Não, tem outras pessoas também do outro lado do muro que gostam. Havia ainda a programação infantil da TV Educativa, né, que teve uma grande força no Rio de Janeiro. Havia vários programas que a gente assistia através das emissoras, porque parece que havia uma imposição por parte das emissoras populares, das emissoras de massa, transmitir um ou outro programa educativo que era gerado aí no Rio de Janeiro. Gostaria que você falasse sobre isso. Quando eu era moleque, assim, programação infantil na Globo era Vila Sésamo. E já assim, quando eu já estava com. Não vou falar, não vou confessar a minha idade, não. Quando eu já estava assim, um pouco mais no ginásio, aí entrou o Sítio Pica-Pau Amarelo. E tinha também, ao meio-dia, tinha o Globo Cor Especial, que eram desenhos, né? Isso na Globo. Na Tupi, no Rio de Janeiro, não sei se em rede, mas aqui no Rio de Janeiro, sempre teve Capitão Asa, que era aquele usava capacete, óculos, ele comandava o programa da nave dele, e ele chamava os super-heróis, os desenhos, ele falava: Speed Racer, estou te chamando, venha participar do meu programa. Ele convocava, né? Na época, você lembra, né? Na época da ditadura, né? Na época da ditadura, então era aquela imposição, né? Ele comandava, ele capitão, aí tinha o Capitão América, o Hulk, todos os heróis da Marvel, né? Homem-Aranha. E os heróis japoneses também, também participavam do Capitão Asa. Na TV educativa tinha uma programação bem voltada para o público infantil, mas era uma faixa de idade que eu já tinha passado daquela faixa, então não me interessava tanto. Tinha, não sei se você lembra ou se passou em rede, eu acho que sim. Plim Plim, o Mágico de Papel. Porque antes da TV educativa, Reginaldo, você deve lembrar que era lei, todas as emissoras, principalmente no início da programação, elas deixavam para o início da programação, elas tinham que exibir conteúdo da TV educativa, que era uma produtora. Depois é que ela passou a ser uma emissora de TV. Um famoso programa também que todo mundo assistia, inclusive era uma mania entre as mulheres, era o programa Ginástica, sempre exibido nas manhãs da TVS e também da TV Record. E eu queria que você falasse sobre isso. Eu não lembro o nome da ginasta que apresentava, era uma senhora. Yara Vaz. E tinha o Plim Plim, depois ele foi para Bandeirante, chegou a ter programa da Bandeirante e não me lembro, eu acho que foi só na Bandeirante, se foi na Manchete, não. Na Manchete foi Daniel Azulay, né? O Daniel Azulay era da TV Manchete, não, da TV Bandeirantes. Inclusive a Turma do Lambe Lambe foi um programa super assim premiado em 81, quando ele deixou a TV educativa e foi em rede nacional através da Rede Bandeirantes. Essa fase eu já não peguei, porque eu já estava na adolescência. Antes do Capitão Asa, nos primórdios da Globo, teve o Capitão Furacão, que era um ator que depois passou a fazer pontas na Globo, Pietro Mário. E a Elisângela, ela era a menininha que acompanhava o Capitão Furacão. Eu tenho, desse Capitão Furacão, eu tenho, assim, sabe, insights, assim, coisas muito remotas, porque eles não têm mais o VT desses programas, né? E eu acho que acabou por volta de 69, 70, eu era muito pequeno mesmo, eu não me lembro, assim, só insight. Agora o Capitão Asa, ele ficou na TV até 77. Pouco antes da Tupi terminar, eu acho que ele ensaiou uma volta, mas acabou não acontecendo. Agora, além da programação infantil, eu gostava de programa de auditório, mas não era assim que eu me fixasse, né? Eu estava brincando, estava passeando e estava passando pela casa e eu estava vendo, né? E também novelas eu gosto, eu me lembro da novela O Primeiro Amor, que foi quando o Sérgio Cardoso teve um infarto e faleceu. Então aquilo para mim foi assim impactante, porque todo mundo sabia que o ator seria
e estaria um outro ator para fazer o professor Luciano, mas eu lembro da cena, que a última cena do Sérgio Cardoso acabou, aí abriu a porta e entrou o Leonardo Vilar. Aí todo mundo já sabia, porque já estava. Até o Jornal Nacional anunciou. Uma das coisas que marcou também foi o discurso do Paulo José. O Paulo José fez um discurso muito bonito. O Paulo José, que viveu o Shazam na novela, ele fez um discurso belíssimo quando encerrou-se a participação do Sérgio e entrou o Leonardo. Eu me recordo, tem essa vaga lembrança, a gente estava tudo assistindo, acompanhando esse capítulo, né? Porque a gente tinha aquela expectativa de assistir a novela O Primeiro Amor para saber como que seria essa transposição do Sérgio para o Leonardo Vilar. Bons tempos de um fato tão lamentável. Eu já vi uma foto, o elenco todo assim, no estúdio, e tem alguém falando. Eu não me lembro se era o Paulo José. Eu já vi uma foto. O ano de 1972 marcou muito em nossa casa. Aconteceu que a gente via a novela das 7 na Tupi, Vitória Bonelli. Depois que terminou O Primeiro Amor, a gente passou para o Canal 4 de São Paulo, e aí no Rio, Canal 6, né? E assistimos Vitória Bonelli com a excelente atriz Berta Zellmer, o Tony Ramos. Era uma novela muito boa. E depois a gente trocava de canal e punha na Globo para ver o estrondoso sucesso de Selva de Pedra. Aí o tempo foi passando, Selva de Pedra terminou, aquela coisa toda, e entrou Cavalo de Aço, que era uma novela muito boa também. Mas aconteceu que choveu em Ilha Solteira, o lugar onde a gente morava, e Cavalo de Aço saiu do ar. E a minha avó, que estava em casa, falou: por que você não vê a novela das Gêmeas? Que novela das Gêmeas? Mulheres de Areia. A gente trocou de canal e a chuva atrapalhou os planos da Globo lá em casa. A gente passou para a novela das 8 na TV Tupi, porque a novela Mulheres de Areia realmente tomou conta lá de casa e a gente trocou de canal literalmente. Sem dúvida. Aqui no Rio, a Tupi não tinha a penetração que a Globo tinha, né? A Globo aqui sempre foi a primeira opção. Mas eu lembro, sim, do sucesso de Mulheres de Areia, de A Viagem. O Profeta chegou a fazer bastante sucesso. E são novelas que depois a Ivani Ribeiro fizeram um remake na Globo, todos exitosos, né? O que só comprova que realmente só não foram mais sucesso, talvez, porque a Globo atingisse um público maior, não é? Assim, nacionalmente, talvez, né? Como você bem lembrou, a Tupi fez muito mais sucesso talvez aqui em São Paulo, no estado de São Paulo, pela força, até por ser emissora do Sumaré, aquela coisa toda, embora aí no Rio ela era da Urca também, era muito popular, foi a emissora pioneira nas duas grandes cidades, tanto em São Paulo, a partir de 50 e 51, no Rio de Janeiro, meses depois. E um fato muito curioso, a gente deixou de assistir a Tupi em 76, quando terminou o Checkmate, e entrou a novela O Julgamento, porque eu achava muito pesado aquela trama do o filho ser suspeito de matar o pai, aquela coisa do Carlos Zara, que fazia o Dimas ter matado o Lourenço Paixão, que era o Cláudio Correia e Castro. A gente trocou de canal e passou para Duas Vidas, que era uma novela morna, uma novela tranquila, uma novela boa, e que realmente não tinha assim um apelo tão grande, e ao mesmo tempo era uma novela gostosa de assistir, bem tranquila. Era os Irmãos Karamazov, né? Baseado nos Irmãos Karamazov, que a Globo ferrou com a Tupi, que ela exibiu na primeira exibição o filme Os Irmãos Karamazov. Praticamente contou a novela toda num longa-metragem e atrapalhou os planos da TV Tupi. Sim, e a gente passou então a assistir Duas Vidas. Deixa eu só fazer uma referência que às vezes a gente pode seguir como fiel da balança, são as capas das revistas, né? Elas traduzem um pouco da audiência, o que o público vai querer, vai comprar, vender revista. Bota esse casal dessa novela. Então, nessa época, eu me lembro que Duas Vidas era uma novela assim que nem tem assim tanta lembrança do público, mas era tanta capa de revista, era o Mário Gomes dando um tiro na Suzana Vieira, era o Mário Gomes algemado com a Beth Faria, né? Era o Sadi Cabral morrendo nos braços do Luiz Gustavo. Então, toda semana, Duas Vidas tinha um fato assim que era capa da Amiga, capa da Contigo, capa da Ilusão. Lembra da Ilusão? E essas duas revistas, tanto Contigo quanto Ilusão, era muito interessante. Eram revistas da Abril. Elas tinham, a cada 15 dias lançava-se Ilusão
e a cada 15 dias lançava Contigo. Contigo tinha 12 posters, Ilusão tinha aquele pôster gigante, né, do artista, de frente, e aliás, dividia um com o outro, né, 2 artistas em pôster gigante, você optava qual que você pregava na parede, e a Amiga tinha um pôster ainda maior que o da Ilusão. Era um pôster enorme, aquele mais que gigante. Bons tempos, né? Eu gostava da Amiga por causa da programação, via o guia de programação, né? E eu tinha uma vizinha, a dona Gildete, que faleceu há alguns anos, que ela comprava a revista na quinta-feira, aí quando era assim no sábado, ela botava, eu morava num apartamento, num edifício, ela botava assim perto da lixeira, aí ela, opa, peguei a revista, até o dia que ela descobriu, ela falou assim, não, Zezinho, eu vou dar a revista para você, eu vou ler e te dou a revista. Aí eu passei a ser o sócio da dona Gildete, saudosa dona Gildete. E até citando esse lance do guia de programação, que não foi lançamento da Amiga, mas outras revistas já faziam isso, mas a Amiga ela se especializou mais, tinha um amigão, né, que era aquele caderninho que vinha dentro da revista que tinha o guia da programação. Tinha a programação carioca e a programação paulistana, que a gente assistia, né, os canais, o que estava programado para ser exibido nas emissoras do Rio e outras de São Paulo. Mas você ainda morava no Rio, tinha todos os canais de televisão ali para assistir. Agora eu morava em Porto Primavera, só pegava a TV Cultura, a TV Tibagi, que era afiliada do SBT, muito ruim, e a TV Globo. Tinha 2 TV Globo, uma de Bauru e outra de Maringá, porque a gente morava lá no Pontal do Paranapanema. E eu ficava ansioso para saber como é que era a programação do Rio ou de São Paulo. E eu me lembro que a minha mãe fazia a compra no açougue e a gente debrulhava todas as carnes, né, para ver, né, onde é que estava o guia de programação. E eu lembro quando eu vi ilustrado, eu falei, pronto, agora tem. Eu olhava lá e tinha o guia de programação. E eu estava ansioso para ver como era a programação da Manchete, que tinha sido inaugurada naquele ano, 1983. E tal qual foi a minha surpresa, ver que a Manchete abria às 5 horas da tarde. Eu falei, caramba, uma emissora tão esperada abre às 5 horas da tarde? Era bem esquisito. E ela já entrava com a Xuxa. A Xuxa ainda era iniciante na TV, ela era mais conhecida como a namorada do Pelé, né? E ela entrava logo, eu acho que era 6 horas da tarde, Clube da Criança. Às 5 da tarde a Xuxa entrava. Depois tinha a FMTV, alguma coisa assim, né? O FMTV era comandado pelo João Kleber. E Jornal da Manchete 8h30. Não tinha novelas no início. Não, realmente não havia novelas. Não havia novelas. A Manchete tinha uma grade da seguinte programação. Me recordo que marcou muito. 5 horas marcou porque eu acompanhava pelos jornais. Eu só fui ver a Manchete 4 anos depois. 5 horas a Xuxa com o Clube da Criança, depois tinha o FMTV, o Jornal da Manchete, que tinha 90 minutos de duração, e depois tinha séries muito legais que passavam às 8h30, que eu vi muito depois, que foi o Acredite Se Quiser, Fama, Caçador de Aventuras, Casey, Corpo de Delito e outras séries mais. E depois às 21h30 entrava a programação de cinema, que era muito boa, cinema de primeira classe, né? Os filmes que marcaram a época e que o público da classe A e B viam pela Manchete. Notícias, que era mais desenvolvida, é verdade. E foi uma tendência que a Manchete que foi a precursora de um jornalismo mais alongado. Porque eu lembro que o Jornal Nacional tinha 20 minutos só de programação. Ele ficava exprimido entre a novela das 7 e a das 8, que realmente começava 8h10, né? Houve quem criticasse o Jornal da Manchete porque ele era muito extenso, mas os especialistas falavam, eu vou assistir o Jornal Nacional para ver as manchetes, e o Jornal da Manchete para ver as notícias, que eram mais detalhadas, e o público se identificou muito com esse jornalismo muito bom, que era o Jornal da Manchete, comandado pelo Bianchini e pelo Ronaldo Rosas. E a gente não pode se esquecer dos grandes sucessos da teledramaturgia da Manchete, né? Nós tivemos aí Dona Beija, aquela minissérie que foi A Marquesa de Santos, teve também os trondosos sucessos de Pantanal, Ana Raiz e Trovão, enfim. Foi uma novela as novelas que marcaram a época e que até hoje, quando reprisadas, são de estrondoso sucesso. Eu acho que o problema da Manchete foi a partir da década de 90. Pós-Pantanal, Ana Raiz e Trovão, começou a crise com aquela novela Amazônia. Não sei se estourou orçamento, eu não sei qual foi a ingerência lá, mas a partir daí a Manchete começou a decair. Não sei se você lembra que teve uma época que eles não revenderam a Manchete, mas eles foram acionados por um outro grupo para gerir, um grupo de São Paulo, inclusive. IBF.
Indústria Brasileira de Formulários, que foi acionista da Manchete, meio que majoritário, entre finalzinho de 91 e início de 92, mas aí logo o Bloch retomou a Manchete e fez, né? Teve várias coisas que a Manchete passou, até, infelizmente, seu fechamento em 1999. Mas antes disso teve ainda Sucesso de Tocaia Grande, Chica da Silva, aquela Mandacaru, e a Brida, que foi uma novela que começou, mas não terminou. O programa da Angélica, o Milkshake, teve uma temporada em São Paulo. Bem, e a gente recorda também que um período a Manchete transferiu a sua central para São Paulo. Ela que era tão carioca, tão charmosa, por ser carioca, foi paulistana durante esse período. E aí quando o Bloch retomou, aí ele já estava com uma outra filosofia, uma coisa assim mais, né? Não tão aquele padrão de querer suplantar o padrão da Globo, porque realmente a Manchete nos primeiros anos era um deslumbre, né? Com certeza, ela tinha programas como Bar Academia, Conexão Internacional, comandado pelo Roberto Dávila. Era uma televisão de primeira classe mesmo, tinha programas de primeira linha, filmes da melhor qualidade. Ela era uma televisão de alto nível, aberta, o que muita gente tinha o privilégio de assistir sem pagar absolutamente nada. E tanto se falava da Manchete que na cidade que a gente morava, na verdade um distrito de Teodoro Sampaio, hoje distrito de Rosana, a cidade Primavera, os moradores lá fizeram um rodeio, com isso arrecadaram uma antena parabólica e jogavam o sinal das 5 maiores redes de televisão do país, que estavam na parabólica pelo sistema Brasilsat. Eram elas a TV Educativa do Rio, a TV Globo do Rio, a TV Manchete do Rio, a Bandeirantes de São Paulo e o SBT de São Paulo. E aí foi uma grande festa, porque a gente pegava os canais via satélite, da melhor qualidade, com um sinal excelente, da melhor qualidade e gratuitamente. Pagamos sim pelo aparelho, mas agora a gente tinha de graça, né, aquela programação ali pelos nossos sistemas de televisão legal. E foi muito bacana que a gente lá, numa cidadezinha tão distante dos grandes centros, a gente acompanhava a programação do Rio e a programação de São Paulo. E me fala uma coisa, você era uma repetidora do Rio ou pegava o sinal de São Paulo? Sim, a RJTV na TV Globo, Rio em Manchete na TV Manchete, e a programação de São Paulo também, SPTV, SPTV não, em São Paulo, tinha o Jornal de São Paulo da Bandeirantes e o Cidade 4 da TVS, que era o Cidade 4, que canal 4, né, TVS de São Paulo, a gente acompanhava lá, morando bem distante dos grandes centros. Mas era legal, valia a pena ver, e o sinal da televisão era muito bom, você via uma programação boa, com um sinal, sabe, impecável, numa cidadezinha bem afastada, lá no interior, lá no Pontal do Paranapanema, fazendo fronteira com o Mato Grosso do Sul, e também com o Paraná, com o norte do Paraná. E parabólica, cada emissora tinha o seu canal especial para parabólica, né? Que era a programação nacional. Aqui tem a RJTV, em São Paulo SPTV, e tinha um Rede TV. Tinha uma programação TV da Globo que era como se fosse. Eu acho que era transmitida até de Brasília ou do Rio de Janeiro, não sei te dizer. Com o tempo, as emissoras da parabólica foram ficando distintas das emissoras locais. Ou seja, a TV Globo criou o Brasil TV no horário dos jornais locais, o SBT começou a colocar filmes, programas evangélicos, ou até mesmo programas de televendas nos horários dos programas locais, e cada uma foi seguindo o seu caminho. Hoje a programação da parabólica é muito chata, né? Poucas pessoas acompanham. Aqui mesmo a gente tem os canais, aqui em Fernandópolis já em HD, tudo com um sinal muito melhor do que da parabólica. Então, hoje a gente usa mesmo o sinal convencional. Quando a gente pode, assina aí durante algum tempo as operadoras, né, de TV por assinatura. Os tempos são outros, né? Muita gente também questiona, né, como que você conseguiu aquelas raridades, aquelas fitas do Carlos Imperial na época da TV Tupi, depois um tempo na TVS, e era um programa muito legal, muito interessante no período das discotecas. Como que essas fitas foram parar na sua mão e você acabou colocando elas na Mofo TV e foi um grande sucesso? Na época que eu não tinha videocassete para gravar, né? Então foi assim, eu muito casual no Orkut, nessas comunidades de retrotelevisivo, de
cultura pop, eu conheci o Denilson Monteiro, que nessa época eu não sei se ele já estava. Não, ele já estava envolvido no projeto da biografia do Carlos Imperial. Ele tinha participado como colaborador, como pesquisador da pesquisa do livro do Tim Maia, que foi lançado pelo Nelson Mota, escrito pelo Nelson Mota, e ele já estava fazendo a pesquisa para o Carlos Imperial. E aí, através do Denilson, eu consegui fitas da família do Carlos Imperial, dos 2 filhos do Carlos Imperial. Então foram os programas que eu coloquei no YouTube, assim, em forma de pílulas, né? Foram, acho que uns 2 programas completos e uns outros 2 incompletos. Tinha da Tupi e tinha da TVS. E depois eles acharam a estreia do Carlos Imperial, e por incrível que pareça, a fita estava com uma excelente qualidade de imagem, porque todas as outras estavam assim, tanto emboloradas, o Denilson foi limpar e deu uma amassada, né? Você imagina que fita, às vezes uma fita antiga funciona super bem, uma outra já não tão antiga já tem problema. A própria qualidade da fita, às vezes, interfere bastante. E aí as fitas do Caso Imperial foram assim o start para o meu canal assim acontecer, né? Porque era um material realmente muito raro. Eu acredito que do que sobrou do acervo da Tupi, que está ou no Arquivo Nacional aqui no Rio, ou na Cinemateca em São Paulo, não deve ter fitas que eu tenho do Carlos Imperial, porque na época ele tinha o aparelho e ele gravava da televisão, né? Mas então são os 7 programas do Carlos Imperial que eu consegui com a família. E aí você coloca um vídeo, aí as pessoas gostam, as pessoas comentam, aí aparece alguém que também tinha gravadora, aí você quer trocar, vamos trocar, e começou o escambo digital, né? E com isso a gente vai conseguindo material aqui, ali, acolá, e vai ficando conhecido, vai ficando famoso, e as pessoas vão se envolvendo com o projeto. Eu tive realmente bastante colaboradores. Mas daí, Neto, você não dá a fita, você não troca a fita original, você tira uma cópia e posteriormente você pega e copia também para você, e fica essa troca legal de conhecimentos e ao mesmo tempo troca de acervos que é bem válida, que é bem interessante. Não, sim, no caso das fitas do Caso Imperial, eu copiei, passei para digital, fiz uma cópia digital para o Denilson fez a cópia digital para os filhos do Caso Imperial e devolveu as fitas, né? As fitas voltaram. E a gente fica só com a cópia digital, que, diferente do VHS, quando a gente fazia a cópia de VHS, decaía a qualidade. O digital não, você faz uma cópia idêntica, né? Não tem tanta perda. Agora, quando você ripa para botar no YouTube, nós estamos falando do YouTube de 2006, 2007, que só podia colocar no máximo um vídeo de 10 minutos, demorava para encher lá, né, o buffer. Então, a qualidade não era como é hoje. Você consegue ripar vídeo de 1080, né? Naquela época era tudo muito, sabe? E também outro fato, os computadores, você deve lembrar, eram televisores, né? Os monitores eram televisores. Então, por incrível que pareça, as imagens elas ficavam mais nítidas. Quando eu comecei, o meu canal foi derrubado. Quando eu comecei a botar vídeos antigos, já com a tela de plasma, você percebe que a textura ficou uma coisa bem ruimzinha, bem fraquinha. É bastante curioso. Vale lembrar que a popularização da internet, né, veio de 95 para cá. Já são aí já 25 anos. E com o tempo, né, a popularização mesmo já se tornou bem de acessibilidade, quando surgiram as lan houses, as pessoas começaram a adquirir computadores, a coisa foi ficando muito mais fácil, né? Só que a tecnologia, por exemplo, a imagem do YouTube para você passar na televisão, a qualidade era muito ruim. Depois, com o tempo, né, como você mesmo disse, os monitores começaram a ser de LED e a qualidade cai muito. Por quê? Porque as imagens eram analógicas, e aí passar para ser digital, a coisa cai bastante, né? Mas é bem curioso. E antigamente, para a gente assistir um vídeo no YouTube, demorava, você tinha que pôr para carregar e demorava um tempão, e eram tudo curtinhos para a gente poder assistir, porque a tecnologia há 15, há 10 anos atrás era outra em relação a hoje. Hoje, por exemplo, a gente está conversando aqui em tempo real, através da internet, e a gente joga no YouTube e o pessoal assiste de boa. Bons tempos agora, né?
E só agora fazendo uma alusão aos hippies antigos, eu tinha que ir para em baixa qualidade para que ele enchesse rápido para que as pessoas conseguissem assistir, porque a velocidade de conexão era muito inferior, né? Se eu colocasse um vídeo com uma resolução mais alta, ele demorava para encher lá no YouTube. Então também tem esses todos os pormenores. Ah, por que você não coloca vídeos longos? Quer dizer, me referindo aos vídeos antigos, né? Porque havia um tempo estipulado máximo para o YouTube. Se você pode ver assim, vídeos mais antigos, que às vezes o vídeo é mais longo, aí tem parte 1, parte 2, parte 3, parte 4. Não dava para você colocar 1h30 de programação num único vídeo, num único vídeo do YouTube. E eu copiava, inclusive, para a minha televisão, para a televisão analógica mesmo, e a qualidade caía muito. Eu falava, nossa, que coisa, na tela do computador fica melhor, né? Porque eu queria arquivar, porque eu falei, vai que algum dia alguém vai, derruba isso daí, tira essa programação, e eu já vou ter aqui em mídia de DVD. Mas a qualidade caía muito, até quando você passava para o aparelho de televisão. E certa vez assistindo ao programa Rei Majestade do Silvio Santos, e foi focada a cantora Marília Barbosa. E eis que quem aparece lá? Você. Falei, olha o cara aí, ó, o Mark Neto aí, eu já te conhecia você do Orkut. Como é que foi esse relacionamento seu com essa brilhante cantora e atriz Marília Barbosa? Então, foi assim, naquela ânsia de criar comunidade no YouTube, eu falei assim, deixa eu ver os meus ídolos que ainda não tem comunidade. Aí fui ver e tal. Vou montar a comunidade da Marília Barbosa, que além de cantora, uma cantora muito virtuosa, ela também era atriz. E foi isso que me despertou, que me chamou a atenção na Marília Barbosa. Eu falei, que legal, uma cantora que eu já conhecia a voz, né, das trilhas da Globo, que também é atriz. Você é fã da Marília Barbosa. Mas eu nunca fui fã de fã-clube, nunca fui chefe de fã-clube. O que acontece é que, por causa do Orkut, da comunidade, um amigo da Marília Barbosa falou, Marília, você tem uma comunidade no Orkut. Ela, eu tenho uma comunidade no Orkut? Aí ela entrou na comunidade, eu falei assim, será que é a Marília Barbosa mesmo? Não é possível. Deve ser fake, mas é ela mesmo. E aí a gente começou a trocar ideia, né? E aí os fãs do pessoal da comunidade também se envolveu, ela interagia. Depois disso, um grupo nos conhecemos, foi muito agradável. A Marília Barbosa realmente é tudo aquilo e muito mais que a gente conhece pela televisão. Uma brilhante cantora, atriz. Eu lembro dela na novela O Astro, que ela atuou. Ela fez muito sucesso também como atriz, sabe, atuou em alguns filmes. Fez e cantou na novela Saramandaia a música Caso Você Case, que inclusive ela aparece lá no programa Rei Majestade. E ela também atuou em Saramandaia, quer dizer, ela é uma showwoman, muito ótima, uma brilhante atriz e cantora também. Aí na época do Rei Majestade, ela perguntou se eu queria dar um depoimento para ela. Eu falei, perguntar para macaco se quer banana. Aí eu dei depoimento com muita felicidade. Muito legal, inclusive foi muito bacana a sua participação. Eu falei, poxa, o cara tá realmente na mídia, muito bacana, que eu conhecia você assim muito vagamente. Depois que a gente foi ficando mais amigo, aquela coisa toda, e realmente, como a gente já disse, né, ela é uma grande cantora que merece todo o nosso elogio, o nosso carinho. Bem, e a gente agora vai falar também sobre as suas digitalizações, né, de fita. Voltando a falar, eu me recordo que eu mandei uma fita para você, da Record, dos festivais da Record, mas o sinal estava meio complicado, e aí não ficou muito bom. Aí você falou, olha, não deu certo a digitalização, você devolveu as fitas para mim, as cópias, e depois você me mandou uma outra fita, aliás, um DVD com alguma coisa da TV Record, muito bacana. E aí a gente falou, poxa, que bacana, ele não pôde fazer a digitalização, mas ele fez uma coisa muito bacana para mim, que é mandar algum acervo da Record. Foi. Quando você gravou,
tinha uma recepção fraca. Então, quando eu colocava no videocassete, ficava legal. Mas quando eu passava do videocassete para o digital, o sinal ficava fraco. Então, ele ficava assim, ó. Bem, Marquinhos, vamos agora falar do seu relacionamento com a mídia, né? Eu já te vi na MTV, eu já te vi no programa do Faustão, em acervos, aquela coisa toda, porque até então eu não te conhecia. Aí, a partir do momento que eu passei a falar, aquele lá é o Neto e tal, aquela coisa toda. E também, como a gente já falou no Rei Majestade, como é que é esse seu relacionamento com a mídia durante todo esse tempo? A Mofo TV se tornou uma referência, e é uma coisa muito legal, em acervo na internet. Gostaria que você falasse a respeito disso. Na verdade, eu sempre eu fui caminhando, optei por estudar odontologia, mas eu sempre dei uma namorada com televisão. Então, eu me lembro que em 86 eu era acadêmico de odontologia. Aí eu estava lendo assim um jornal, na época que se lia jornal, papel, né? Aí eu vi assim um anúncio: você que é universitário, você quer participar das eleições? Perguntar para um macaco se quer banana, né? Aí eu fui lá. Na verdade, a Globo, ela desenvolvia um método de apuração paralelo ao TRE. Né? Então, ela fazia assim. Ela pegava universitários e entrava em acordo com partidos menores, e esses universitários que trabalhavam para a Globo, eles colocavam crachá como se fossem fiscais daqueles partidos menores. E aí nós entrávamos nas juntas apuradoras para pegar os mapas de apuração, e a gente passava esses mapas para a Globo através do telefone. Olha só a tecnologia da época. Estou falando de 86 e depois de 88. Então a gente tinha feito 2 eleições para a Globo. Em 86, eu fui fiscal do Pazarte, que era do Arão Steinbrück. Em 88, eu fui fiscal do Partido Nacional dos Aposentados. Então, eu já tinha esse cadastro lá na Globo. Aí, quando foi em 89, o Faustão, em vias de estrear na Globo, eles criaram um quadro Videoteste e eles precisavam de telefonistas. Aí, o que eles fizeram? Vamos ligar para os nossos amiguinhos de fiscais de partido. Aí ligaram para mim perguntando se eu gostaria de participar como telefonista. Falei, mas é claro, eu vou de graça. E eles davam um cachê simbólico, davam um lanche, né? E era aquela agitação, aquela maravilha que foi o Domingão do Faustão nos primeiros anos, né? Que eram perdidos na noite e à tarde, né? E no início, ô Reginaldo, eles botavam os telefonistas dentro do Teatro Fênix, lá em cima. Então era uma confusão, era um oba-oba. A gente mais assistia o programa do que atendia telefone. Aí alguém da produção falou: não dá para esses caras atenderem telefone nessa barulheira. Aí jogaram a gente para o saguão embaixo. Aí a gente acompanhava o programa com televisores, mas aí era calmo, né? Dava para a gente fazer o serviço melhor. Isso foi inicialmente, 89. Aí surgiu um dia, desceu um produtor: quem de vocês quer fazer teste por controle remoto? Eu. Aí fomos fazer teste por controle remoto, aí teve a história do controle remoto que eu participei, né? E sempre foi assim. Eu sempre, depois, quando os Trapalhões fizeram 25 anos, em 91, eu participei, mas aí eu fui telefonista figurante. Porque tinha os telefonistas que ficavam embaixo no saguão, e em cima, no palco, aconteciam as atrações, e atrás ficava o William Bonner na central. O William Bonner e os telefonistas. Só que nós ali estávamos simulando que estávamos atendendo telefone, porque o pessoal mesmo estava atendendo embaixo. Aí eu fui telefonista figurante, eu pegava o telefone, alô, boa tarde. Por isso que eu acho que o Criança Esperança, quando aparecem aqueles artistas atendendo o telefone, não falei nada. E depois, com o YouTube, né, através do YouTube, realmente surgiram abordagens. Você quer falar isso? Aí primeiro foi revista, que eu fui um dos entrevistados, jornal. Aí surgiu... Você falou que... Tá vendo? Até eu já esqueci. Não, a MTV foi uma indicação. Uma amiga minha, que eu não vou citar o nome, porque eu não sei se ela quer que eu cite, né? Ela foi convidada. Ela é uma pessoa extraordinária. Ela foi convidada para falar sobre TV, porque era um debate sobre TV,
na época que a TV estava completando 60 anos, em 2010. Naquela semana. A TV completava no domingo, o programa era na terça-feira. Mas aí, como ela é contratada da Globo, ela não podia ir, ia ter uma série de burocracia para ela ser autorizada para ir, ela falou, Neto, você quer ir? Eu falei, perguntava pra cá que você quer banana. Aí ainda pensei assim, eu indo no avião, pensei assim, bom, eu quero falar, se o Lobão deixar eu falar, eu vou subir naquela mesa. Era um debate, né? Era o Lobão 70% falando, e quando ele fazia uma curva, o pessoal interagia. E a MTV me deu assim uma mordida, me senti um popstar. Avião, hotel, condução, foi top. E teve também agora, a coisa de uns 6 anos, aquele quadro do Ratinho, agora eu me lembrei. Mas aquilo ali era uma brincadeira. Não, a gente gravava um vídeo fazendo uma pergunta meio jocosa pro Ratinho, para ele dar uma resposta atravessada. Era aquele quadro, aquele programa de quinta-feira, que ele fica numa bancada com o cast dele, e aí tem um. É isso, Jornal Racional, exatamente. E aí tinha um quadro uma sessão, né? Que famosos e anônimos faziam perguntas a ele e ele dava uma resposta atravessada. Mas já era uma brincadeira ali. Otaviano. Teve uma antes. Em 2000, o video show aos sábados, ele tinha plateia. Eles fizeram o video show festa. Então era o Miguel Falabella ainda. Miguel Falabella ainda. E tinha um quadro no Video Show Festa, que o Video Show Festa tinha entrevista, tinha música, ele chamava links da Cissa Guimarães, da Zé Barbosa, da Cris Couto, e tinha um quadro que era um game, que era o Teletrivia. Aí eu participei do Teletrivia, ganhei. Mas era só um programa, né? Aí era assim, quem ganhasse o programa ganhava um televisor. E se fizesse mais de 250 pontos, ganhava um DVD. Naquela época, DVD, né? 2000. Mas eu fiz 240 pontos. Foi um jogo super disputado, eu só na última pergunta que eu ganhei. Aí não ganhei o DVD, ganhei só televisor. Também, ó, os prêmios do Faustão, eu recebi assim, tudo rapidinho. O televisor do video show eu levei meses para receber. Todo dia eu ligava lá para a menina para reclamar, não veio o prêmio. Uma coisa muito legal é que você decora datas, né, de determinado local. Até no início da entrevista a gente já falou a respeito disso. Mas você acha que a internet, a popularização da internet veio a reforçar ainda mais a memória da televisão? Sim, sem dúvida. Eu me lembro até que em 2010, né, na época do programa lá do Lobão, 2010, né? A gente estava debatendo isso. Então eu falei que eu falei há 10 anos que quando a internet atingisse uma velocidade de conexão e uma qualidade de imagem tão boa ou quase a da TV, que ia haver essa junção. E realmente isso aconteceu, né? Hoje, até eu acho que é o oposto. O material que está sendo produzido para streaming, depois que veio para a TV, né? Você vê agora com a questão da pandemia, as televisões pararam suas produções, a Globo está usando Aruanas, que ela lançou primeiro na Globoplay, né? E várias outras séries que foram lançadas, que estão na Globoplay, que provavelmente depois irão para a Globo, né? O programa da Tata Werneck não é para a internet, mas ele é para a TV por assinatura, né? É um programa do Multishow. Então, essa plataforma, a tendência é cada vez mais a acontecer essa fusão. E são públicos que eu nem vejo como distintos. Eu acho que é tudo um público só. Quando surgiu a TV por assinatura no início da década de 90, né, existia assim uma segmentação de público, né? Canal de esporte, canal de filme, o canal de variedade, né? O canal de jornalismo, mas na internet isso tudo se mistura, se confunde e se confunde não, a expressão não é essa. Tudo se mistura e fica, acho que tudo uma plataforma só. O SBT hoje já transmite
pelo seu site a programação em tempo real, a Gazeta, salvo engano, a Cultura também. A Globo ainda não está 100%, mas tem vários conteúdos que você vê primeiro pela internet para depois ver pela televisão, aquela coisa toda. Então hoje a internet está à frente do aparelho convencional de televisão. A Globo ela transmite ao vivo na Globoplay. Os aparelhos Smart TV, eles meio que planificaram tudo, né? Você pode assistir conteúdo da internet na sua Smart TV com uma qualidade tão boa quanto a da transmissão, né? Seja por digital, seja por cabo.